Gravados. Começou a gravação? Ah, tá. Bom dia a todos, né? Vamos à revisão da prova. Ô, pessoal, vocês sabem como vai ser a prova, que são 10 questões, né? 10 questões. Múltipla escolha, né? Tem alternativas, né? E mais um trabalho que vai ser calcular o recalque numa fundação. As 10 questões, o Marcelo, você me ajuda aí no que for, Marcelo Stefanoni, tem 24 horas para postar. E o trabalho vai ter uma semana para fazer. Isso. Né? Deixa eu só entender uma coisa, Marcelo, que realmente ninguém falou. Quando eu tenho 20, eu começo a responder as questões. Quando eu começo, eu tenho que responder, sei lá, em uma hora, eu posso responder 5 questões agora, fecho, respondo mais 3 depois e fecho, ou tem que, de repente começou, tem que responder tudo. Você sabe? Pode. Você tem dentro das 24 horas que eles determinam, você pode responder tudo em meia hora ou em 24 horas. Então, você pode responder uma questão por hora, por exemplo, se você quiser. Não tem problema. Entendi, né? E daí tem um enviar, é isso? Isso. Depois, quando você terminar, ele vai aparecer para finalizar a tarefa, é que nem o AVA. Ele vai aparecer para finalizar a tarefa, aí tem que mandar. E no caso do trabalho, vai aparecer uma opção ali para enviar arquivo. Então, tem que fazer o trabalho. Eu só precisa ter certeza se é para postar em PDF ou Word, porque isso sempre dá confusão. Mas o trabalho eu posto na aula, né? Posta direto. Fora esse sistema de questões, né? Não, o trabalho é fora do sistema aí, né? Sim, mas para o aluno não. Para o aluno, para a gente vai aparecer como enviar o arquivo. Aí precisa ver só se é PDF ou Word, eu acho que é PDF. Entendi. Aí é só mandar. Tá bom. Mas isso tem uma semana. Agora, a prova não tem, por exemplo, quando for dia 20, então vai ter até o dia 21 para responder de qualquer forma. Então, pode ser feito em meia hora, no tempo que o aluno quiser. Tá. Pode ir salvando parcial, né? Ela salva sozinha. Entendi. Então, pessoal, ela vai salvando e daí é enviar. Legal. É melhor, né? Porque tem algumas que falam, você começou, tem 2 horas para resolver, né? Não vai ser assim, então. Não, aí é tipo desafio nota máxima, não é? É tipo AVA mesmo. Você parou, ele vai aparecer ali, continuar tarefa, continuar atividade, uma coisa assim. Tá. Beleza. Bom, pessoal, o que vai cair na nossa prova? Olha, vai cair o seguinte, nós vamos ver o seguinte, né? O solo, como vocês sabem, né? Ele é formado, né, por um meio particulado, onde ele tem o quê? Ele tem os grãos de solo, né? Aqui ele tem uma parte de água, né? E envolto dele tem o ar. Então, nós temos o ar, os grãos, né? As partículas, né? E tem a água aqui também. Né? Então, eu vou querer, por exemplo, saber como que se dá, né, a transferência, quando se aplica um esforço aqui no solo, pessoal, como se comporta os grãos, a água e as partículas, né? Como é que dá? Você tem o solo aqui, ó. Como é que acontece? Como é que o solo suporta? A gente sabe que o solo suporta a maior parte é suportada pelos grãos
E existe um suporte também do líquido, do fluido aqui, que é a água, né? Então, esse sistema aqui, quem suporta os esforços, a maior parte seria os grãos e também uma parte é suportado pela água, né? Porque na maioria dos casos, você lembra quando se aperta, quando você põe um carregamento, uma fundação no solo, os vazios diminuem, né? O índice de vazio diminui e a água tem um movimento lateral permitindo que os grãos ocupem os vazios, tá? Isso é importante, hein? Engenheiro, isso é importante. Tem o Everton. Pegou aí, Everton? O Everton. Opa, no esquema. Tá bom? Então, isso vai cair uma questão sobre isso. E as questões que vão cair não vai ser... Vão cair aquilo que conceitualmente é o importante, tá? Para o engenheiro saber. Não vai cair detalhe, né? Vai cair aquilo que o engenheiro precisa saber, né? E o que acontece quando você aplica esse carregamento, pessoal? Como é que o solo se aplica a carga? E como é que ele se deforma? Ele muda o volume? O solo aqui muda o volume e a forma quando você carrega? Hein, Alonso? Muda não, professor. Né? Você carrega, né? Existe um deslocamento relativo, né, entre as partículas, né? Certo? Na hora que você aplica a carga aqui. Certo? E daí eu vou fazer uma pergunta sobre isso também. O que acontece com a forma e com o volume, né? O que acontece com a forma e com o volume do solo quando eu carrego ela? Existe, sim, uma mudança de volume. Que vocês lembram que eu disse aqui, pessoal? Ó, eu disse aqui que o que muda, você tem o solo lá, né? Aqui é o índice de vazios, né? Se você aplica o carregamento, a altura do solo permanece a mesma. Os grãos, a altura das partículas é a mesma. O que vai mudar é o volume de vazios, né? O que vai mudar é o volume de vazios. A quantidade de partículas e o espaço que ela ocupa vai ser o mesmo, né? Então, quando se aplica o carregamento, o que se perde é o volume de vazios. Sobre isso, pessoal, sobre isso que eu falei, se entendeu ou quer tirar alguma dúvida agora, são duas questões sobre isso. Sobre como se comportam os grãos, né? Como é que os esforços, quem suporta um carregamento de uma fundação sobre o solo, né? Quem suporta um prédio num terreno? Falando claramente, engenheiro. Quem suporta não é a fundação. A fundação é o meio de transmissão do carregamento do prédio, é um veículo de transmissão do prédio para o solo, né? Você vai dimensionar a tua sapata em dimensões ou tecnologia que permita que o solo suporte aquela carga, né? Por isso que escolhe, vou usar estaca pré-moldada, vou usar estaca escavada, vou usar sapata corrida, vou usar sapata isolada,
vou usar Radier, porque dentro das características do solo, você vai ter que escolher a melhor fundação, né? Para que você faça uma distribuição sobre o solo, né? Dessa carga, e o solo consiga manter a edificação estável, né? E como que o solo vai trabalhar? Aí que está a questão. Como é que ele vai se... Quem que vai segurar? É o grão, os grãos de solo, né? O grão é transmitido, esse esforço é transmitido grão a grão e vai suportando. E parte dela é também a água, porque uma hora você não consegue expulsar toda a água embaixo da fundação. E parte da água também vai suportar. Está gravando? Tá. Vai suportar o carregamento da construção. Tá? Então, é isso que segura o solo, a edificação. Né? É a carga grão em grão e, em parte, a água que está sobre a fundação também. Daí tem outro item, né? Deixa eu ver aqui, como é que está isso aqui. Aí vai cair uma outra questão, deixa eu ver se é uma só mesmo. Vai cair uma outra questão sobre o tema capilaridade. Né? E vocês lembram o que é a capilaridade? Né? Quando você tem canículos com diâmetro bem pequeno, a água, por tensão superficial, né, ela começa a subir aqui e vai se acumulando, né, por tensão superficial. Porque a água adere por tensão superficial às outras superfícies e elas também se juntam, né? Por tensão, a água se junta e forma uma membrana, pessoal. Aqui, ó, ela forma uma membrana. Você tem aqui a água, né? O volume. Aqui, por tensão superficial, ela forma aqui uma membrana. Por isso que muitas vezes cai um papel um pequeno papel sobre a superfície e ela não afunda. Porque a tensão superficial, né, segura, mantém, até que você mantém o objeto flutuando, até que você coloque algo que tem um peso, né, maior que a tensão superficial e ele afunda. Por isso que você vê alguns, né, tem muita foto disso, eu acho até ridículo. Por isso que você vê formiga andando na água, né? Porque ela é tão leve que ela não rompe a tensão superficial. Essa tensão vem pela polaridade da molécula de água, né? A molécula de água é H2O, né? Então, ela tem dois Hs e o O. Aqui é negativo e aqui é positivo, né? Então, essa polaridade, então, elas se juntam, né? Vem o outro negativo do O aqui, e elas se juntam e formam uma membrana. Né? Por isso que os objetos leves não afundam na superfície da água. E o que acontece? E essa tensão que une a água, né? Por isso, um exemplo é aquele quando você enche o copo d'água, pessoal, você nota que fica sempre um pouquinho assim para cima. Ó.
e nunca assim para baixo. Por quê? A água, as moléculas de água têm atração pela polaridade entre elas. E por essa propriedade, ó, de aderência nos metais, nos materiais, pela tensão superficial, ela vai subindo até uma determinada altura. E essa altura, ela é limitada até o peso da água for superior a essas tensões superficiais da água. Quando esse peso for maior, a água desce. Até um ponto que ela para também. Por isso que sobe, que nós discutimos em sala, que a umidade sobe pela parede. Né? Como é que a água não sobe? Sobe. Por capilaridade, a água sobe sim. Então, aquele que falou, a água não sobe. Eu já ouvi várias vezes em obra. Mas está úmida, mas a água não sobe, eu já ouvi não de engenheiro, lógico, né? Falar, a água não sobe, mas sobe. E vamos ver a questão que vai cair, né? Mas outra é sobre capilaridade, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Daí eu vou comparar, pessoal. Você tem um solo argiloso, né? Você tem um solo argiloso. Você tem um solo argiloso. O que nós falamos? Você tem o solo argiloso. Qual são os grãos do solo da argila são muito menores, né, que o da areia. Né? O solo arenoso, né, ele tem grãos muito maiores, né? E a argila tem grãos menores. A formação, não sei como começou a aparecer esse negócio de comprar aqui, apareceu hoje. Onde os diâmetros são menores, né? E aqui começa a surgir canículos também, né? Nos grãos. E aqui são os grãos maiores, né? E areia. Você tem grão, os canículos na areia, eles têm uns diâmetros maiores, né? Aonde vai ser mais fácil ter a capilaridade? Na areia ou na argila, pessoal? Aonde vai subir mais? Né? Na argila, né? Na argila. Porque aqui, né, os tubos capilares da argila, como os grãos são menores, vai ter uma tendência maior de subir. Né? Então, eu vou fazer uma pergunta justamente perguntando sobre isso. Né? Comparando a capilaridade entre os solos argilosos e os solos arenosos. Onde vamos ter mais efeito da capilaridade no solo, engenheiro? Né? Eu só não, né, eu já falei, se eu falar mais alguma coisa, eu vou responder a questão. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo aqui. Então vamos seguir.
Então, fomos 3 questões até agora. Agora vamos entrar na 4ª questão. Será que o Laerte? Deixa eu ver aqui. É. A Rayana não entrou, né? Não, eu acho que ela perdeu o horário. Tá bom. Então vamos para a 4ª questão, né? É justamente sobre aquelas questões que falam. Você tem um solo, você aplica um carregamento aqui, né? As tensões superficiais aqui. Quanto vai ser a tensão com esse carregamento Q, por exemplo, aqui? Quanto vai ser a tensão nesse ponto a Z metros de profundidade? Então, tem vários métodos aí, né? Nós temos o método de Boussinet, né? Nós temos o Boussinet, que está mais voltado para isso. Daí nós temos o método de Dillmark, né? Que nós fizemos. Dillmark, que nós fizemos vários exercícios na sala. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Sobre essa questão aqui, nós vamos ter mais duas questões. Né? O que ele fala, pessoal? Né? Eu vou perguntar. Você lembra da fórmula de Boussinet? Vou pôr aqui na tela. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, tá, vocês estão vendo esse desenho aqui, né? Tá vendo o livro aí de vocês aberto, né? Tá vendo aí, ô Ingrid? Sim. Ah, tá. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Tá? A fórmula é essa aqui. O Marco é para usar o ábaco? Não, esse não. Esse é essa fórmula aqui, ó. Mas a gente só fez um exercício sobre ele, mas não vai ser... Aqui vão ser questões teóricas. Eu vou deixar para cá fazer o cálculo no trabalho que você quer entregar. Tá. Né? Você vai ter que entregar. Então, eu vou perguntar aqui, por exemplo. Vocês lembram que nós temos um módulo de elasticidade, né? Aquela da tensão é proporcional à deformação. Esse é o módulo de elasticidade. Se a gente encarar o como um material elástico, nós teríamos para o solo um módulo de elasticidade. Mas só que o módulo de elasticidade, pessoal, ele varia em função da profundidade que você desce no solo. Né? Na cota que você está no solo, ele varia em função dessa cota aí. Né? Ele varia em função dessa cota.
Então, ele não é um valor constante. Então, nós podemos perceber que é nessa proposição de Boussinet que ele não usou o módulo de elasticidade, né? Ele fez uma equação empírica, sempre lembrando, né, que é uma equação empírica, né, que daí ele traça a curva das tensões, daí ele descobre qual curva, qual equação matemática melhor acompanha essa distribuição dos pontos no gráfico, né? Daí ele gerou essa fórmula. E gerou essa fórmula em função, sem se preocupar com o módulo de elasticidade, né? Então, para Boussinet, ele afirma que da equação dele não depende do módulo de elasticidade. É a forma de você, porque eu posso perguntar lá, de repente, numa questão, a fórmula de Boussinet depende do módulo de elasticidade do solo pela teoria da elasticidade, né? Pela teoria da elasticidade é essa. Ô, engenheiro, teoria, quando falou em teoria de elasticidade, é a lei de Hooke. Tensão é proporcional à deformação, né? Resmate 1. E o coeficiente de proporcionalidade é o E, que é o modo de elasticidade longitudinal, né? Então eu pergunto, a fórmula de Boussinet depende do módulo de elasticidade? Daí você vai olhar na fórmula e ver se tem o E aí. E quando você pode ver que não tem. Certo? E se eu falar muito, eu respondo a questão. Pessoal, então quando fala assim, tal propriedade ou tal formulação de Newmark, por exemplo, depende das condições de temperatura, você vai na equação dele e vê se tem a temperatura. É assim que resolve, engenheiro, né? Vai lá, não, a equação que ele usa para calcular o recalque é essa. Ou recalque imediato, ou recalque primário, ou recalque secundário. Daí você vai lá, tem? Não tem, então não depende. Porque se influenciaria, estaria na equação dele. Daí tem uma outra questão, né? Eu vou perguntar também. Aqui, está aqui em cima, né? Acho que está lá no começo. Nós estamos na folha 45, deixa eu ir lá no começo. Aqui, ó. Aqui, pessoal. O que são essas linhas aqui, ó? O que são aqui, ó? Essas linhas são as isóbaras. São essas linhas aqui, ó. São linhas que possuem a mesma pressão vertical, né? Então, o nome dessa linha são as isóboras, que no solo elas representam as linhas que têm a mesma pressão artificial, mesma tensão. Só um instantinho aí, pessoal.
Então, vamos lá. Entendeu, pessoal? Entenderam? Né? E quando você aplica, pessoal, é uma coisa meio óbvia, né? Quando você aplica um carregamento, você tem o seu solo, né? Se aplica um carregamento, né? Qual que é a sequência, né, de deformação? Primeiro, o solo se deforma e depois ele se rompe, certo? Né? Quando se aplica o carregamento, primeiro o solo se deforma para depois se romper. É a sequência lógica, né? Pessoal, valendo 100 pontos. Quem lembra de como era, como que é o procedimento de Newmark, né, para fazer, calcular as tensões que estavam ocorrendo no subsolo, né? Está na tela aí a preposição de Newmark. Se você tinha uma área, né? Você tinha uma área lá. Você queria saber a tensão aqui, por exemplo. Vocês lembram como a gente fazia na sala? Né? A proposição de Newmark diz, né, que você pode calcular o acréscimo de tensão que ocorre a, por exemplo, 10 metros do solo. Você quer saber a tensão aqui? Se você conseguir decompor o seu carregamento em quê? Em retângulos. Lembraram disso? Né? Se você quer saber a tensão aqui, você vai ter que decompor. Aqui é o carregamento que está no solo. Se você conseguir decompor em retângulos, né? É isso que fala a proposição de Newmark, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para poder ajudá-los. Aqui, ó. As áreas de influência, né? Nesse caso, se quer saber em A, você vai pegar o carregamento nessa área. Você tem que decompor a área, né, em retângulos. Aqui é um retângulo. Se você quer saber no ponto C, você vai dividir nesse retângulo e nesse retângulo aqui. Você quer no meio, em B, você vai dividir em 4 retângulos. Quer em D, você vai redividir aqui e aqui, né? Ou aqui, né? Certo? Então, a proposição de Newmark, ele avalia, você consegue determinar os esforços, né, no subsolo, numa profundidade determinada, né? Se você conseguir decompor a área de carregamento sobre o solo em retângulos, tá? Ok? Então, vai ter, sobre esse tema, 2 questões também. Então, nós vimos 2 questões sobre aquela questão
de como o esforço se comporta, né? Os esforços, como é que o solo se comporta mediante os esforços, como é que o corpo, né? Uma questão sobre capilaridade e duas questões sobre tensões verticais no solo, de Bousinet, né? E de Newmark. Tranquilo, engenheiro? Vamos agora para outros, né? Outras, para as últimas 5 questões, né? Quando você, pessoal, não, bom, não, se a gente vê, o que está acontecendo? Por que ligaram aqui para mim? Porque minha geladeira quebrou e precisa de uma peça e está tudo fechado, porque você não tem onde comprar. Aí o que tive que fazer? Comprar uma geladeira nova que entrega em 24 horas. Tá Que tomando água, cerveja né? quente? Oi? Tá tomando cerveja quente? É, cerveja quente na Páscoa. Você vê umas coisas meio doidas, né? Faz tudo feito sem controle. Vamos ver agora, pessoal. Agora, a geladeira nova eles entregam, a peça da geladeira eles não entregam. Não, a peça, ela vende só em autorizada. Autorizada, que são coisas pequenininhas. Você sabe que agora as autorizadas não são aquelas grandonas. De repente, aqui em Barueri é uma que tem. Fui lá, está tudo fechado. Você liga, ninguém atende. Ah, Você tem que comprar. Vai ficar sem geladeira até quando? Joguei tudo que tinha dentro, né? Perdi uma geladeira cheia, porque nesse período enchi a geladeira, perdi tudo. E agora tive que comprar uma geladeira nova. Porque não vende uma pecinha que custa R$ 100. Rezar para não quebrar nada na casa de vocês, né? Você vê? Olha o azar que eu tive. Pessoal, como é que eu vou só perguntar? Quando eu faço uma construção nova, né? Eu vou lá, faço uma sapata isolada. Aqui está o nível do terreno, aqui está Daí eu subo a alvenaria, né? Aí, previsto, o recalque, pessoal, tem que ser sempre previsto. Ocorre, já falei a resposta, né? Nosso grupo de engenharia é terrível, hein, Marcelão? Pô, tem 500 conversas lá, velho. Vamos lá. O que é isso que acontece aqui, pessoal? Como é que chama isso aqui? Como é que chama isso? Essa rebaixamento que vai me acontecer calculado, previsto. Hã? Como é que chama esse? É o recalque. Eu vou fazer uma pergunta que vai ter uma resposta. Né? Por exemplo, o que acontece quando se rompe entre o equilíbrio do peso da obra e a resistência do terreno que a sustenta? Acabou. Aí você vai responder. Certo, engenheiro? Entenderam, né? Só falta eu falar a pergunta, né? Então, toda a construção, né, sempre ocorre um recalque.
O que você tem que fazer, engenheiro, que é a tua função, é controlar esse recalque, é prever esse recalque. Então, vamos lá. Daí, pessoal, vamos lá. Quais são os tipos de recalque que existe, pessoal? Hein? Os tipos de recalque são o recalque imediato, tipo de recalque. Um é o imediato. O segundo é o primário, recalque primário. E o terceiro, engenheiro, é o secundário. Então, o que seria o imediato, engenheiro? Vamos lá, vou desenhar aqui. Alguém quer falar? Valendo 100? Dá uma olhadinha de vez em quando alguém sem querer libera o microfone e daí fica fazendo o barulho ambiente da residência do local que você está. É bem conceitual, mas é legal, tá? Você tem seu solo lá. Certo? Lá teu solo está lá, não está lá, engenheiro? Daí você vai fazer uma fundação, um sapata isolado, por exemplo. Daí você vai lá e vai escavar ele, né? E vai escavar o teu terreno. Porque daí você vai lá e vai colocar a tua sapata. Né? A tua sapata está lá. Pessoal, quando você faz essa escavação, você concorda que você aliviou esse solo aqui, desse volume que tinha em cima? Engenheiro? Você tirou esse solo, você escavou. Aqui, ó, o que aconteceu? Quando você tira a carga em cima do solo, o solo se expande. Então, esse solo aqui, o que ele aconteceu? Você tirou a terra que estava nele, ele deu uma subidinha. Né? Ele deu uma subidinha aqui porque o solo se expande, ele incha, né? Ele tem um pequeno inchamento. E daí, quando você põe a sua sapata carregada, né? Ele vai lá e volta para a condição inicial. Né? Essa deformação inicial é o recalque imediato. O
como o próprio nome diz, é uma deformação que acontece rapidamente, né? Num curto espaço de tempo, né? Você aplicou, ela já cede. E daí fica lá, você completa a edificação lá, né? Você vai lá e completa a edificação. Você faz as alvenarias, as vigas, sobe tudo. E aí acontece o recalque primário, que começa que jeito? Com o tempo, esse carregamento vai diminuindo o índice de vazio, né? Vai diminuindo o índice de esvazios, e se for um solo saturado, ele vai tirando a água também, né? Vai removendo a água, né? É até lógico, né? Se for saturado, lógico, o solo, tiver água, né? E vai reduzindo a água. E você chega até um ponto que no final, né? Que no final do recalque, né? Se for, ele vai, ó, né? Que no final do recalque, ó, aqui é o vazios, né? Aqui a tensão aplicada. Vai chegar num ponto que para, não tem mais vazio, então atingiu o recalque primário, estabilizou aí. Então chegamos no primário. E como é que acontece depois o secundário? O secundário é depois, com a aplicação de mais carga, os grãos, né? Acontece, mas é muito pouco, né? Mas acontece. Os valores dos recalques são pequenos, mas eles acontecem. Começa a fragmentar os grãos de solo e eles sofrem mais com essa fragmentação. Devido ao carregamento, temos o recalque secundário. Certo? Então, nós temos o recalque imediato, né, logo após o carregamento do solo, com o retorno das tensões efetivas pré-existentes, né, depois que você escavou. Daí tem o primário, que vai reduzindo a porosidade do solo, expulsando a água que porventura possa haver, e depois de estabilizado, encerrando a porosidade do solo, né? Você tem, depois de muito tempo, isso é após muito tempo mesmo, você começa a ter a fragmentação das partículas do solo com carregamento praticamente constante, né? E volume constante também, certo? Então, esses são os três, e vai cair uma questão sobre essa daí. Então, já fotamos o outro, né? Duas sobre recalques, né, engenheiro? Então, até agora, agora tivemos duas sobre recalque. Conceituais, entendeu? É conceito. E agora vamos passar, né? Sobre vamos falar, existe para o recálculo em solo sobre a teoria
da elasticidade. Né? Que é o módulo de elasticidade, né? Que eu falei para vocês que a teoria, o módulo de elasticidade, né? Ele varia com a profundidade, né? Que você está no solo aqui, com essa profundidade. Você está a Z. Então, o E ele varia com a profundidade, é uma função de Z. E daí eu vou perguntar se o E, se nós temos dificuldade de utilizar o módulo de elasticidade para cálculo ela tem uma... Nós temos dificuldade de usar a teoria de elasticidade no solo para recálculo, justamente porque ele varia em função da profundidade, em função que quanto mais você desce, quando você escava um solo, você tem um confinamento maior, você vai confinando mais. Então, esse módulo de elasticidade vai alterando em função do confinamento do solo. Né? E ele, pessoal, e o solo pode ser homogêneo, o solo pode ser heterogêneo, o módulo de elasticidade varia sempre no solo. Né? O módulo de elasticidade varia sempre no solo, sendo o solo heterogêneo ou homogêneo. E daí eu vou perguntar também fazer, aí vai ter uma questão sobre o índice de vazios. Então, dê uma olhada. É uma fórmula muito simples, né? Que eu vou dar algumas informações e você vai calcular o índice de vazios. Uma questão bem simples, tá, pessoal? Se eu falar mais alguma coisa, a questão vai ser anulada. Né? E daí, pessoal, eu vou perguntar para você. Bom, não vou perguntar, vou explicar. O que é o adensamento do solo, engenheiro? O que é o adensamento do solo? O adensamento do solo A determinação de recalque, né? exato. Você vai determinar o recalque pelo adensamento.
E esse recalque, agora é importante, engenheiro, e esse recalque pelo adensamento ocorre por quê? Ó, você tem o solo lá, né? Esse solo está saturado. Vocês entendem que é um solo saturado, pessoal? É uma argila saturada. Alguém quer se manifestar, Alonso? Enquanto não. Alonso, fala. Enquanto não, tá tranquilo por enquanto. Está muito baixo sua voz. Tranquilo por enquanto. Por enquanto não tem dúvida, não. Tá. Argila saturada. O que é argila? São grãos, os menores grãos possíveis de quartzo entre eles, né? E essa argila está saturada quando todos os espaços vazios entre eles está ocupado pela água. Saturou. O ar está saturado. É porque já tem a água numa quantidade no ar. Se colocar uma gotinha de água, ela cai. Essa gota de água cai. Quando você, por exemplo, muito de você está usando aí nesse período de ar seco, está usando como é que fala? O negócio que solta vaporzinho d'água lá. Umidificador. Umidificador. E você percebe muitas vezes que do lado ficam umas gotas de água do lado. É porque o ar já está com a quantidade suficiente de água. E essa água que você está jogando a mais, ela não, o ar não consegue conter ela cai em forma de líquido. Né? Ela passa para o vapor em forma de líquido. Tá? Então, o solo saturado é 100% de água. E o adensa, e daí você vai pôr um carregamento, uma fundação sobre esse solo. O adensamento do solo, né? Que seria? É a redução desse volume, o solo, né? O solo passa, ele sofre uma deformação de volume, né? Ele passa dessa condição inicial para essa, ela tem uma redução de volume do solo com a expulsão da água. Né? Devido, então ele aplica, ele tira aquela água. É como, vamos dizer, eu não gosto muito desse exemplo, mas eu vou dar. Você pega a esponja dentro da água, você aperta ela, você tira a água de dentro dela. E daí, isso é o adensamento, engenheiro. Né? É a redução progressiva ao longo do tempo. É a redução progressiva ao longo do tempo do volume do solo, né, do nível do solo, com a expulsão da água. E cá fizemos as 10 questões. Encerramos as 10 questões, engenheiro. Essas são as 10 questões. É isso que vai cair. E fui bem objetivo nos temas que vão cair. Daí vocês vão ter 24 horas, vocês dão uma olhada, né, dão uma pensada e resolve. Eu queria falar essa questão de eu vou postar o filme de hoje, né? Vou postar no YouTube e naquele Teams, vai estar lá no AVA. Vou fazer toda a verificação, vou fazer agora, acabando
né, acabando a aula, vou fazer isso já, verificar se está estamos com todos os vídeos postados, e vou colocar também, pessoal, vocês consultem, o procedimento da prova, como é que vai ser essa questão? Eu vou ter 24 horas ou eu vou começar a realizar e vou ter 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou se eu vou ter tipo o AVA, né? Que sei lá, tem 2 tentativas. Então, isso eu vou colocar também, tá bom? Para deixar a coisa bem clara aí, não ter dúvida. E sempre lembrando, aqui é parceiro, velho. Aqui não tem confronto, né? Eu não tenho o menor interesse em confronto com nada, né? Aliás, o meu prazer é dar aula, poder transmitir a experiência de mais de 30 anos na engenharia, com mais de 200 obras, né? Para vocês, né? E projetos também pelo todo o Brasil inteiro. Essa eu não quero confronto, eu dou aula por prazer e por, né? E por isso daí. Essa é a única finalidade. Alguém quer falar alguma coisa? E as provas vai ser a partir de que dia, professor? Na próxima semana? Então, nós vamos como se fosse começar a aula, né? Eu vou. Se vocês quiserem estar presentes, vocês podem estar. Eu vou entrar às 8 horas e falar: olha, a prova vai começar agora, né? Bom dia a todos. A prova vai começar agora e estou disponibilizando o link para vocês realizarem a prova. Eu vou estar aqui no mesmo horário das aulas, sim, dizendo que o link está. Nós vamos conversar no dia da prova. Não é que vai aparecer uma coisa para você lá, né? Nós vamos estar juntos aqui. Alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida? Estou disponibilizando o link. Entendi, mas é na próxima semana, né? É na próxima segunda. Tá ok. Tá bom? Beleza. Ailton, Alonso, Ana Flávia, Francis, Ingrid, Ivan, João Pedro, Lute, Magda, Marcelo, Stefanoni, Rômulo, Thalita, Everton. Querem conversar alguma coisa? Professor, obrigado, hein? Valeu. Certinho. Tá bom, Everton. Obrigado a vocês todos aí. Posso encerrar a gravação? Eu vou continuar no ar aqui, né? Eu só vou encerrar. Bom dia a todos e permaneço aqui fora da gravação. Fechou. Obrigado, hein? Até mais. Obrigado a vocês aí pela presença.